Eliseu faz flutuar o machado. Capítulo 6. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: Eis que o lugar em que moramos contigo nos é estreito. Vamos agora ao Jordão e tomemos dali cada um uma viga e façamos ali lugar para que habitemos. E ele disse: Andai. Disse um: Rogamo-te que venhas com teus servos. E ele respondeu: Eu irei. Foi, pois, com eles, e quando chegaram ao Jordão, cortaram a madeira. Aconteceu que, enquanto um derrubava uma árvore, caiu o ferro do machado na água e gritou, dizendo: Ah, Senhor meu, era emprestado. O varão de Deus perguntou: Onde caiu? E ele lhe mostrou o lugar. Então cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: Tomai-o. E ele estendeu a mão e o pegou. Eliseu e os sírios. O rei da Síria guerreava contra Israel e, consultando seus servos, disse: em tal lugar estará meu acampamento. O varão de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Observa para que não passes por tal lugar, porque os sírios vão ali. Então o rei de Israel enviou tropas àquele lugar que o varão de Deus dissera, e assim o fez uma e outra vez para se guardar. O coração do rei da Síria se turbou por isso, e chamando seus servos, disse-lhe: Não me declareis vós qual de nossos é do rei de Israel? Então um dos servos disse: Não, rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu está em Israel e declara ao rei de Israel as palavras que tu falas em tua câmara mais secreta. Ele disse: Ide e olhai onde está, para que eu mande prendê-lo. E lhe foi dito: Eis que ele está em Dotã. Então enviou o rei para lá cavaleiros e carros e um grande exército, que vieram à noite e sitiaram a cidade. Levantou-se pela manhã e saiu aquele que servia o varão de Deus, e eis que o exército havia sitiado a cidade com cavaleiros e carros. Então seu criado lhe disse: Ah, senhor meu, que faremos? Ele disse: Não tenhas medo, porque mais são os que estão conosco que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Rogo-te ao Senhor que abras os olhos para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do criado e viu, e eis que o monte estava cheio de cavaleiros e carros de fogo ao redor de Eliseu. E descendo os sírios a ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Rogo-te que firas com cegueira esta gente. E os feriu com cegueira, conforme a petição de Eliseu. Depois lhe disse Eliseu: Não é este o caminho, nem a esta cidade. Segue-me, e eu vos guiarei ao homem que buscais. E o seguiu a Samaria. Chegando a Samaria, disse Eliseu: Senhor, abra os olhos destes para que vejam. E o Senhor abriu seus olhos e viram, e se acharam no meio de Samaria. O rei de Israel, ao vê-los, disse a Eliseu: Matá-lo-ei, meu pai? Ele respondeu: Não, não os mate. Matarias tu os que tomasses cativos com tua espada e com teu arco? Põe diante deles pão e água para que comam e bebam e voltem a seus senhores. Então preparou-lhe um grande banquete e depois que haverem comido e bebido, enviou-os e eles tornaram a seu senhor. E nunca mais entraram tropas armadas da Síria na terra de Israel. Eliseu e o sítio de Samaria. Depois disso aconteceu que Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e subiu e sitiou Samaria. Houve grande fome em Samaria, até que se vendeu a cabeça de um jumento por 80 peças de prata
e a quarta parte de um intestino de pombas por 5 peças de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe gritou e disse: Salva-me, rei, senhor meu. Ele disse: Se o Senhor não te salva, de onde te salvarei eu? Do celeiro ou do largar? Ele lhe disse o rei: Que tens? Ela respondeu: Esta mulher me disse: Dá teu filho para o comermos hoje, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, meu filho e comemos. No dia seguinte, eu lhe disse: Dá teu filho para que comamos. Mas ela escondeu o filho. Ouvindo o rei as palavras daquela mulher, rasgou suas vestes e passou assim pelo muro, e o povo viu o cilício que trazia por dentro sobre seu corpo. Eliseu profetiza a fartura. E ele disse: Assim me faça a Deus, e ainda mais, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, ficar sobre ele hoje. Eliseu estava sentado em sua casa, e com ele estavam sentados os anciões, e o rei enviou a ele um homem. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse Eliseu aos anciões: Não vistes como este filho de homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, pois, quando vier o mensageiro, fechai a porta e impeça-o de entrar. Não se ouve atrás dele o ruído dos passos de seu senhor? Falava ele ainda com eles quando o próprio rei invadiu a estância e disse: Todo este mal vem do Senhor. Para que hei de esperar mais no Senhor? Capítulo 7. Disse então Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã por estas horas valerá uma medida de flor de farinha por 11,5 gramas de prata e 2 medidas de cevada pelo mesmo valor à porta de Samaria. Um príncipe sobre o cujo braço o rei se apoiava respondeu ao varão de Deus e disse: Vede, o Senhor fará janelas no céu? Será isso assim? Ele disse: Eis que tu o verás com teus olhos, mas disso não comerás. Havia à entrada da porta 4 homens leprosos, os quais disseram um ao outro: Para que estaremos aqui até morremos? Se entrarmos na cidade pela fome que há, morremos nela, e se ficarmos aqui também morremos. Vamos, pois, agora e passemos ao arraial dos sírios. Se eles nos dão a vida, viveremos, e se nos dão a morte, morreremos. Levantaram-se, pois, ao anoitecer, para ir ao arraial dos sírios, e chegando à entrada do arraial, não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera com que no arraial dos sírios se ouvissem estrondo de carros, ruído de cavalos e estrépito de grande exército, e disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para que venham sobre nós. Assim, levantaram-se e fugiram ao anoitecer, abandonando suas tendas, seus cavalos, seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar sua vida. Quando os leprosos chegaram à entrada do arraial, entraram em uma tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata, ouro e vestes, e foram os esconderam, e tornando, entraram na outra tenda, e dali então tomaram coisas e as esconderam. O fim do assédio e da fome. Logo disseram um ao outro: Não fazemos bem. Hoje é dia de boas novas e nos calamos, e se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos, pois, agora entremos e anunciaremos a nova casa do rei.
Vieram, pois, e gritaram os porteiros da cidade e lhes declararam: Nós fomos ao arraial dos sírios, e eis que ali não havia ninguém, nem voz de homem, senão cavalos e jumentos atados e o acampamento intacto. Os porteiros gritaram e anunciaram dentro no palácio do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: Eu vos declarei o que nos fizera os sírios. Eles sabem que temos fome e saíram das tendas e se esconderam no campo, dizendo: Quando saírem da cidade, nós os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Então respondeu um de seus servos: Tomem agora 5 cavalos que ficarão na cidade, porque os que ficarem aqui também perecerão com toda a multidão de Israel que já pereceu. E enviemos homens para ver o que ocorre. Tomaram, pois, 2 cavalos de um carro e enviou o rei ao arraial dos sírios, dizendo: Ide e vide. Eles foram e o seguiram até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e utensílios que os sírios, por pressa, haviam lançado fora, e tornaram os mensageiros e o fizeram saber ao rei. Então o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios, e foi vendido uma medida de flor de farinha por 11,5 gramas de prata, conforme a palavra do Senhor. O rei pusera de vigia na porta aquele príncipe, sobre cujo braço ele se apoiava, e o atropelou o povo na porta e morreu, conforme dissera o varão de Deus, quando o rei descerá a ele. Aconteceu, pois, da maneira que o varão de Deus falará ao rei, dizendo: 2 medidas de cevada por 11,5 gramas de prata, e uma medida de farinha será vendida pelo mesmo valor. Amanhã, por estas horas, à porta de Samaria. E aquele príncipe responderá ao varão de Deus: Vede, ao Senhor fará janelas no céu? Poderá suceder isso? E ele disse: Eis que tu o verás como teus olhos, mas disso não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou na porta e ele morreu. Os bens da sunamita devolvidos. Capítulo 8. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele havia ressuscitado, dizendo: Levanta-te, vai tu e toda a tua casa viver onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, que virá sobre a terra por 7 anos. Então a mulher se levantou e fez como o varão de Deus lhe disse, e ela se foi com a sua família e viveu na terra dos filisteus por 7 anos. Passados 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi apelar ao rei por sua casa e por suas terras. Falava o rei com Gease, criado do varão de Deus, que dissera: Conta-me todas as maravilhas que Eliseu fez. Enquanto ele contava ao rei como fizera um morto viver, eis que a mulher, cujo filho ele havia ressuscitado, veio implorar ao rei por sua casa e por suas terras. Então disse Gease: Rei, senhor meu, esta mulher e este é seu filho, o qual Eliseu ressuscitou. Perguntou o rei à mulher. Ela contou. Então o rei ordenou a um oficial a quem disse: Faz-lhe devolver todas as coisas que eram suas e todos os frutos de suas terras, desde o dia em que deixou o país até agora. Azael reina na Síria. Depois foi Eliseu a Damasco, e Ben-Hadad, rei da Síria, estava enfermo. O avisaram, dizendo: O varão de Deus veio aqui. O rei de Azael: Toma em tua mão um presente e vai encontrar-te com o varão de Deus e consulta por ele o Senhor, dizendo: Eu me curarei dessa enfermidade?
Tomou, pois, Azael em sua mão um presente dentre os bens de Damasco, 40 camelos carregados, e foi a seu encontro, e ao chegar, pôs-se diante dele e disse: Teu filho, Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me a ti dizendo: Eu me curarei desta enfermidade? Eliseu lhe disse: Vai e dize-lhe: Certamente sararás. Porém, o Senhor me mostrou que ele há de morrer. O varão de Deus olhou Azael fixamente e assim esteve até que ficou envergonhado. Depois chorou o varão de Deus. Então disse-lhe a Azael: Por que choras, meu senhor? E ele respondeu: Porque sei o mal que farás aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, matarás seus jovens à espada e despedaçarás seus meninos e abrirás o ventre de suas mulheres grávidas. Disse Azael: Porém, o que é teu servo, senão um cão, para que faça esta grande coisa? E respondeu Eliseu: O Senhor me mostrou que tu serás rei da Síria. Azael se foi e veio ao seu senhor, e este lhe perguntou: Que te, que te disse Eliseu? E ele respondeu: Disse-me que certamente ficarás curado. No dia seguinte, tomou um pano e o meteu na água e o pôs sobre o rosto de Ben-Hadad, e morreu. Reinou Azael em seu lugar. O reinado de Jeorão de Judá. No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou por 8 anos em Jerusalém. Andou no caminho dos reis de Israel, como fez a casa de Acabe, porque uma filha de Acabe foi sua mulher, e fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Por isso, o Senhor não quis destruir Judá por amor a Davi, seu servo, porque prometerá dar-lhe lâmpada a ele e a seus filhos eternamente. No tempo dele, rebelou-se Edom contra o domínio de Judá e puseram sobre si um rei. Portanto, Jeorão passou a Zair e todos os seus carros com ele, e levantando-se de noite, atacou os edomitas que o sitiaram e os capitões dos carros, e o povo fugiu para as suas tendas. Contudo, Edom se libertou do domínio de Judá até hoje. Também se rebelou Libna no mesmo tempo. Os demais feitos de Jeorão e tudo o que fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Dormiu Jeorão com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, e reinou Acasias, seu filho, em seu lugar. O reinado de Acasias de Judá. No 12º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias da idade de 22 anos quando começou a reinar, e reinou por 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, filha de Ori, rei de Israel. Andou no caminho da casa de Acabe e fez que era mal perante os olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. Foi com Jorão, filho de Acabe, Ramote Gileade, guerrear contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. E o rei Jorão voltou para Jecreel para se curar das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para visitar Jorão, filho de Acabe, em Jecreel, porque estava enfermo.